Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Hanamaru J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você fica por dentro de tudo o que rola no Japão. É isso aí, galerinha. Resumão completaço da J1, J2, J3, JFL e afins e tudo de bom. Como sempre, vocês estão companhia de Elias Fala, o barbo dele aqui na apresentação. Comentários da lenda, do mito, Mr. Thiago aí Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho querido? Saudades de você, figurinha. Salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. É isso aí, saudades sempre, meu querido amigo. Semanas estão um pouquinho mais corrida, por isso a gente está fazendo esse podcast 2 dias um pouquinho mais atrasado do que deveria. E tá se falando um pouquinho menos, as últimas semanas andou sendo bem puxadas aí para todos nós. Elias, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre J-League. Temos uma rodada um pouquinho menor do que habitual, né? Teve alguns jogos aí que foram adiados, você vai falar um pouquinho mais sobre isso pra gente. E estamos em véspera, né, de jogo de seleção japonesa, né? Então a galera já sabe, né, qual que é o próximo programa. A gente não fez nenhum podcast, é sempre bom ressaltar isso. Às vezes nós não fazemos podcasts pré os jogos, né, a gente espera passar os jogos da seleção, mas com certeza após essa data FIFA, com os 2 jogos da fase da terceira, né, e última fase das eliminatórias, assim, primeiro a gente espera, né, Elias, que seja a terceira e última pro Japão. A gente vem falar sobre seleção na próxima semana, então já fica o nosso compromisso com a seleção japonesa e vocês na semana que vem. Elias, mas tivemos menos jogos, né? Essas 2 rodadas, né, que acabou tendo jogos adiados, e infelizmente mais um problema climático que acabou açoitando, né, a região do Japão, né? O Japão aí, seus problemas, né? Na rodada 29, que vai falar daqui a pouco, um tufão acabou atrapalhando aí planos de ter uma rodada cheia da J-League, né? Algumas das regiões que estavam mais tranquilas, só com uma chuva, uma chuvinha forte, uma chuva média, os ventinhos conseguiram ter suas partidas, né? Mas em alguns pontos realmente estava muito crítica e as partidas tiveram de ser adiadas para uma próxima data aí. O Japão e seus grandes problemas naturais, né? É um país maravilhoso, mas sofre demais com a natureza braba que tem lá ali na região, né? Lembrando que, para quem quer assistir o jogo da seleção japonesa, chega uma propaganda gratuita aí, vai passar amanhã, 7h30 da manhã, TV por assinatura ESPN 4 e aplicativo Star Plus. Muito bom. A Star Plus agora é que é só Disney, né? O Star Plus já não existe mais, né? O aplicativo, né? Aplicativos Disney da vida. Exatamente, né? Agora não pergunte sobre os upgrades, que eu sei que tem upgrade de pacote, enfim, a maluquice aí do universo do streaming que eu também tô um pouquinho por fora. E fica então aí toda a nossa solidariedade para todas as pessoas, né? Parentes, né? Eu conheço pessoas que simplesmente foram vítimas, né? De alguma forma desse tufão, pela notícia que a gente teve aqui do G1, de 7 dias atrás. O tufão teve aí, né, devastando boa parte dos locais por onde ele passou, e acabou tendo que mais deixar de milhões de pessoas tiveram que deixar suas casas, e foram até 7 dias atrás confirmados 3 mortos. Então fica aí a nossa solidariedade a todo mundo que foi vítima, né, diretamente ou indiretamente, desse problema climático no Japão. Certo. Rodada 28 que a gente ficou devendinho para vocês, galera. Lembrando que o jogo do Urawa e o do Frontale foi adiado, né? Uma próxima data devido aí a outros compromissos das equipes, né? Gamba, Osaka e Visca ficaram 2-2. Marinos meteu 4-0 no Cereço. Belmari 0, Nagoya 1. Kyoto 3, Tokyo 0. Verde 2, Kashima 1 no clássico dos gigantes. Hiroshima 2, Reysol 0. Albirex e Matida ficaram 0-0. Tocaram por Matida. Júbilo 0, Sapporo 2, Viseu Kobe 2, Sagantoso 0, né? Com esse empate aí do Matida, a equipe perdeu a liderança para o Sanfrecce de Hiroshima, né? Pelo saldo de gols. Não é a primeira vez que tem a troca, ou é a primeira vez no campeonato oficialmente temos uma troca de liderança? Eu tava tentando pensar nisso sem buscar no Google e fiquei com essa dúvida, Elias. Eu acho que não é a primeira vez, né? Não, mas fazia muito tempo que não trocava. O Matida perdeu um pouco. E assim, dessa rodada, tirando lá o jogo que acabou sendo adiado,
confrontos bacanas. Verde e Kashima foi um belíssimo jogo, né, com a vitória do Verde, belíssima vitória do Verde, maiúscula mesmo contra uma equipe do Kashima Antlers. Esse empate do Albirex Niigata, que a gente fala, né, o Albirex é aquela equipe, né, que eles até brincam, né, equipe morta, né, não luta por muita coisa, mas dentro de casa o Albirex é um mandante muito chato, né, independentemente de ele não estar nos últimos anos com as melhores equipes. Já faz muito tempo que a gente já não vê um auge, né, daqui do Albirex Niigata, mas uma equipe bem interessante quando joga dentro de casa. Mas esse empate, mais o embalado Hiroshima, né, que está vencendo sempre nas últimas rodadas, né, então a gente acabou tendo essa troca no topo da tabela. E pergunto para você, Elias, acabou a magia do Machida Zebra como estão sendo falados na internet? Ou para você ainda o Matida vai lutar ponto a ponto sobre isso, ou você acha realmente, concorda com o que a galera fala na internet, que realmente deu pro Matida e a partir de agora a J-League vai acabar rumando um pouco mais para as equipes que já têm um pouquinho mais de famoso calo, né, de aguentar ali a correria das rodadas? Não acho, Thiagão, embora na equipe do Sam Freitas seja o líder atual, tá na frente apenas pelo saldo de gols e o Kobe em terceiro com apenas 3 pontinhos de diferença. O Matida tem jogado bem, tem se sustentado, não mudou sua forma de jogar o campeonato inteiro, né? Então falta aí 9 rodadas para acabar o campeonato, né? Então tem muito chão pela frente, muita coisa pode acontecer. E eu não acredito que o Matida tenha chegado no limite e entregado os bets, assim. Se vai ser campeão, né, é uma coisa, né? Mas que não vai se entregar, que vai jogar ponto a ponto, jogo a jogo, sem lutar, daí já é uma coisa meio idiota de se falar, né? Porque o time já chegou, a 29ª rodada na ponta aí, lutando pelo título, agora falar que não vai mais lutar, pelo amor de Deus, né? Então, eu acredito que o Matida tem muita lenha para queimar ainda e não vai entregar fácil esse título, não. Uma coisa que eu até acho, assim, na verdade não é achismo, mas uma opinião própria mesmo, que o pessoal, né, as pessoas, principalmente o pessoal que tá muito ligado a um clube só, né, os famosos clubistas, né, que é muito comum, né? Dentro dos bairristas, né, muito propriamente dita essa palavra. As pessoas tendem a diminuir muito, né, aquilo que não é do time deles, né, então eu acho que tudo isso que aconteceu com o Matida é visto até um pouco como sorte, né, mas eu acho que não existe sorte, né, uma equipe ficar como líder do campeonato durante tanto tempo, né? É claro, o que aconteceu em 2024 até o momento foi um meteoro que cai, né, a cada X tempo, né? Não é todo ano que a gente vai ter uma equipe voltando, chegando pela primeira vez na elite de um campeonato, e essa equipe lutando, né, ponto a ponto, com equipes com, às vezes, 3 ou 4 vezes mais do investimento, títulos, história, enfim. Mas eu vejo muita gente atribuindo um pouco de sorte, mas eu acho que sorte não é o caso aqui. Acho que sorte não é o caso de lugar nenhum, né? Ainda mais Planejamento. o tempo é No planejamento. Japão, assim, é como eu falo assim pra galera, no Japão não existe sorte, cara. No Japão existe planejamento. É tudo muito elaborado, tudo muito certinho. Claro, às vezes tem um golpinho de sorte ali e outro aqui, só que 80% disso aí é planejamento. Matida já se planeja há muito tempo, né, Tiagão? Um time que não à toa tá aí na primeira divisão, como todas as outras equipes, né? Lá no Japão é levado muito a sério o futebol. Aí é que a gente tá acostumado aqui com o Brasil, né? Que é aquela oscilação. Aí tem que ter sorte para conseguir alguma coisa, tem que ter uma sequência para fazer uma coisa. Porque a última coisa que a gente deixa para fazer aqui no Brasil é planejamento, né? Então, principalmente o pessoal que comenta de J-League no Brasil não tá por dentro dos planejamentos da organização dos japoneses, né? Agora a gente que você, bom tempo, que é gato escovado aí do futebol japonês, a gente sabe dos planejamentos, como funciona diferente, né, do futebol japonês, tanto porque foi tudo planejado no Japão, né, Tiagão? Essa transformação do semiprofissional para o profissionalismo do futebol no Japão, essa ascensão da seleção japonesa nos últimos 30 anos, essa ascensão de craques, jogadores internacionais do Japão que pintaram aí nos últimos 10 anos, que agora todo mundo joga lá na Europa, né? Então, claro que tem a questão do talento dos jogadores também, mas é tudo questão de planejamento, né? Você vê
que desde pequenininho, dos times escolares do Japão, eles têm projeto, eles têm planejamento, né? Então, isso é levado muito a sério, não só no Japão, como na Ásia toda, né? Até na própria Indonésia, você já comentou sobre o planejamento deles, sobre o futuro, como que eles estão vendo esse futebol. E o futebol moderno é assim, né, Tiagão? Se você não se organizar, você acaba se lascando. Você vê até no próprio Brasil aqui, por causa dessas irresponsabilidades, dinheiro mal gasto, falta de planejamento, a gente vê clubes gigantes, clubes tradicionais quebrando, sendo rebaixado, perdendo aí o seu destaque no futebol por causa disso. Infelizmente, você tem que ser organizado, você tem que se planejar e tem que pensar em tudo no futebol, né? Porque foi esse o tempo só do talento, né? Então, como disse anteriormente, no Japão, planejamento é tudo, cara, e eles sabem disso. Não, exatamente, isso sem dúvida nenhuma. Nada é por acaso, principalmente numa liga que pensa tanto no futuro, né, como no caso a liga japonesa. Muitas vezes, claro, não quer dizer que esse planejamento vai dar 100% de chance de chegar naquilo que eles querem, mas pelo menos é muito mais coerente você pensar que quando você planeja alguma coisa, a chance de dar certo é muito maior do que aquele que simplesmente faz aquilo sem o planejamento, né? Isso é um pouco do óbvio. Uma coisa que eu acho interessante sobre essa questão do Matida, e hoje até peço desculpa um pouquinho pela minha voz que não tá excelente, do Estamos normal, todo baleado, galera. hoje eu tô zoadaço. É a questão de, eu acredito que se existe um problema no Matida Zeva para ele conseguir esse título, é que quando você coloca aquele famoso 11 contra 11, talvez os jogadores que são considerados os veteranos dessa equipe do Matida, eles não são, talvez nem a questão de ser tão rodados, mas individualmente tem veteranos das outras equipes que são um pouco mais cascudos que eles, né? Então, quando você pega os principais nomes do Matías, os principais nomes, não quer dizer que sejam os principais jogadores, né? Em todos os quesitos, mas Duck, Eric, agora, né, Nakayama, sabe, o Shirasaki, que também já é um jogador que já tem uma certa rodagem. Exatamente. O próprio Tani no gol, sabe? Assim, então, agora chegou exatamente hoje, entrou o Vasquez, sabe? Então, assim, são jogadores que são, né, jogadores com uma certa rodagem e são considerados veteranos e, digamos, os principais jogadores dessa equipe, né? Mas, quando você começa a comparar com os principais jogadores do Sanfrecce Hiroshima, os principais jogadores, talvez, de um Vissel Kobe, né, que é uma equipe que a gente vai falar hoje também, novamente, né? São equipes que você vê que esses jogadores veteranos eles mostram que são mais decisivos, né, em momentos mais cruciais. Então, que eu acho que o próximo passo nesse Matida Zeva para tentar pegar esse título, né, não deixar ele escapar, é fazer e dar munição para que esses jogadores veteranos consigam, né, exercer melhor as suas funções, né? Não é fácil fazer isso, né? E agora faltando 9 rodadas, tirando os jogos que acabaram sendo adiados e vão acontecer durante as semanas, a gente vai ter uma noção o quanto essa funelagem final do campeonato, o Matida vai conseguir se manter ou não. Eu acho interessante ver o que vai acontecer. Eu sinceramente não sei mais o que vai acontecer, mas eu torço para que o Matida consiga pelo menos até as últimas 2 rodadas o Matida conseguir lutar pelo título. Se vai conseguir ou não é outros 500. Para a gente ter um pouquinho mais essa noção de o quão o final de um campeonato dentro da J-League é tão pesado assim, né? Porque o começo do Matida foi encantador, né? Inúmeras vitórias seguidas, pegando todo mundo desprevenido, sendo, se não for uma das equipes que melhor utilizou o seu mando de campo em vários momentos do campeonato. Então isso foi muito útil, né, para essa campanha do Matida ser tão boa até agora. Agora, se vai conseguir o título, aí realmente tem que ser visto ponto a ponto, e é isso que a gente vai começar a fazer a partir de agora nesses números finais, né, que a gente vai ter no final do ano, né, a cada rodada que a gente vem falar sobre o Matida e sobre o campeonato, a gente vai tentar ver até que ponto que a gente consegue ver a evolução dessa equipe, ou se o Matida realmente chegou numa evolução máxima, e a partir de agora ele vai conseguir se manter ou não. Agora, por exemplo, na rodada 29, abrindo já essa última rodada, eu achei que foi um erro do Matida mandar seu jogo lá no Kokuritsu, né? Ele que a equipe buscou mais renda, né? Por ser jogo contra o Ural, também que o setor visitante também lota, né? Claro que o estádio lotou, ficou cheio de gente e tal.
Mas jogando lá no Matidão, a equipe joga muito melhor, a pressão da torcida é maior, aquela panela de pressão que a gente fala, né, Tiagão? Isso aí acabou custando caro, né? A equipe empatou na sua última rodada em 2-2 com o Urawa, chegou a estar atrás do placar 2 vezes, né? Inclusive o Sekine marcando um golaço no primeiro tempo, depois o Osum empatou de cabeça, o Thiago Santana 42 de segundo tempo, um lance sofrido, foi lá e fez o segundo gol do Urawa, e no último lance do jogo, aquela bola sarfida para dentro da área, né? O Eric foi lá e pelo menos salvou a equipe de uma derrota, né? Acumulou um pontinho ali. Com isso, a equipe chegou a igualar, né, na pontuação. O Hiroshima, mas está atrás ali pelo saldo de gols, né? Mas eu achei que custou muito caro essa venda de mando aí para eles jogarem em estágio maior. Quiseram ter mais renda, mas nesse momento eu achava que a equipe do Matidão deveria jogar em casa mesmo, no Matidão, porque vai ser ponto a ponto até o final e esses 2 pontinhos aí podem fazer muita falta lá na última rodada, né? E tem um detalhe, né? Ainda depois do gol do Thiago Santos e antes do empate do Eric, né? Teve um gol anulado, né? Do Matsuo, né? Então, Verdade. quase acabou 3-2, né? Então, que seria o pior cenário possível, porque, como você falou, a equipe atrás do placar do jogo todo e ainda toma 2 gols quase seguidos, né? O gol do Thiago Santos foi 87, 88, e aí o gol anulado do Matsuo foi na casa dos 90, 94, 93. Esse ponto é interessante a gente analisar do Matida, que continua pontuando, que eu acho que é o mais importante. Agora o Matida tem a obrigação de continuar pontuando. Cada ponto agora vai fazer a diferença, principalmente se acabar sendo derrotado no meio desse caminho. E aí vem a pergunta, né? Por que será que mudou? Por que o mando de campo foi no Kokuritsu, né? Até porque, se a gente parar a pensar agora, essa resposta é muito simples, né? Hoje, a folha salarial do Matida é muito maior, né, do que da J2, né? Então, com os reforços, a equipe vai se forçar, exatamente, precisa de renda, né? Esse valor é importante para a equipe continuar mantendo, né, o dinheiro em caixa para poder fazer com que esses jogadores sejam pagos. O Matida então quer dizer que deu passo maior do que a perna? Não sabemos, não tem como saber esse tipo de coisa. Mas qual que é a lógica? Agora o Matida, né, com jogadores mais caros, com elenco com a folha salarial maior, vai precisar, claro, vender um pouco dos seus mandos de jogo, até porque esse ano é o ano que o Matida tem que aproveitar o máximo desse marketing de ser a equipe de isenção do campeonato e conseguir uma renda maior, né? Porque pode acontecer do ano que vem, ganhando não um título, a equipe cai de reprodução, né? Fique uma equipe de meio de tabela, e aí, obviamente, esse hype vai acabar, e aí, obviamente, mas chega uma hora que não vai compensar, mano, vender o seu mando de campo, né, se não conseguir ter uma vantagem com isso, né? Então é mais um detalhe nessa equação desse Matida Zélvia, né? Que é a equação de uma equipe que nunca jogou a primeira divisão e está tendo o seu ano de estreia e um ano fantástico aí, fora da curva em vários aspectos. Quem também está fora da curva esse ano e pode dizer, vou ficar na J1, tá tranquilo, não vai acontecer nada, é o nosso Verde, Thiagão. Olha aí, Verde venceu mais ganhou uma. mais uma fora de casa, resultado importantíssimo aí pra equipe do Verde, mesmo o Matheus Vidotto querendo entregar o jogo o tempo todo, né? Que atuação pífia do goleiro brasileiro, né? No gol do Rossoi, ele teve uma falha bizonha ali no começo do primeiro tempo, mas o Kimura e o Yamami conseguiram a virada da equipe no primeiro tempo, inclusive o Yamami marcando um golaço, né? Driblando todo mundo ali, deixando a defesa do Rei Sol no chinelo, literalmente. E depois, no fim do primeiro tempo, eu não lembro quem chutou a bola direito, se foi o Koyamatsu que chutou, né? Que deu aquele chutão lá no escanteio, a bola acabou desviando no site, entrando na gaveta, né? Enganando o Matheus Vidotto. Mas aí no final, ali no começo do segundo tempo, o Onaga foi lá e fez aí o gol da vitória do Verde, né? O Verde é que agora está na 7ª colocação com 41 pontos, uma colocação aí muito boa, uma pontuação muito boa, né? Falta apenas aí dos nossos cálculos, né, Tiagão? Faltam apenas 5 pontos, 4 pontos, né, para se manter aí 100% na J1 ano que vem, que a gente mudou a nota de corte de 40 para 45 por causa das 4 rodadas a mais que a gente esqueceu, né, de calcular a última vez. E com esse resultado,
A equipe do Verde já garante 3 jogos de invencibilidade, né? São 2 vitórias seguidas e um empate, e muito bem, né? Tá diminuindo aí o seu saldo, agora tá com -4. Precisa melhorar um pouquinho, né? Precisa ficar aí com saldo positivo para ter uma vidinha um pouco melhor, mas já dá para dizer que, né, a equipe do Verde tá praticamente, pelo menos, com um pezinho na J1 pro ano que vem já tá, né, Thiagão? É isso, com certeza. Uma 7ª colocação, claro, vai cair um pouquinho de tabela na teoria, mas 2 vitórias importantes, 3 rodadas que a equipe do Verde pontua seguidamente, né, um empate, 2 vitórias. É importante para essa reta final de campeonato, essa reta final que vai começar a partir de agora, né, então o Verde já pensa nisso. Antes do X cair, né, aqui no Brasil, tava lendo algumas notícias sobre o Verde e toda essa questão de o que o torcedor espera do Verde para a próxima temporada, né, não só de como vai se manter na primeira divisão, mas as coisas que a equipe pode tentar fazer, né, os marketing melhorados, as melhores contratações, sabe? Então, assim, o Verde já está pensando um pouco já em 2025 e eu tô muito curioso para ver como que vai ser essa continuação desse trabalho do Verde, que jogou muito bem. É complicada a situação da equipe do Cacho Rei Sol, né, porque já é a sua 2ª derrota consecutiva. Até eu lembro do último renomário que a gente falou das últimas 3 rodadas, o Rei Sol conseguiu um empate e uma vitória, né, inclusive uma vitória contra o Shonan, que é um adversário direto pelo rebaixamento, e talvez a equipe do Rei Sol tinha a expectativa de pelo menos conseguir um ponto nessas últimas 2 rodadas, né, ou pelo menos vencer uma das partidas que seriam melhor, para tentar dar uma subida na tabela. Está estacionado agora com 33 pontos, está, claro, com uma certa folga ali, 5 pontos da zona de rebaixamento, mas ainda é muito, muito cedo, né, para a equipe do Rei Sol. Tá tranquila, né? Tem que buscar esses resultados. O próximo jogo é importantíssimo novamente para a equipe do Rei Sol, que vai enfrentar o Jubiluata, né? Que é a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, com 28 pontos. E enquanto isso, o Shonan vai tentar também ganhar seus pontos para tentar fugir o quanto antes de novo, né? Apesar que eu não acho que o Shonan vai conseguir ter sossego nesse ano novamente, porque realmente a equipe não é muito boa. A gente nem vai falar desse jogo em detalhe hoje, Elias, mas já que a gente está falando sobre zona de rebaixamento, vou fazer duas observações, que é a 3ª vitória consecutiva da equipe do Sapporo, que está tendo um despertar meio tardio do campeonato, venceu exatamente, saiu da lanterna, 4 rodadas que pontua, o empate, 3 vitórias consecutivas, e dessa vez venceu a equipe do Frontale por 2-0, e a equipe do Sapporo vai tentar, pelo menos vai tentar sair desse rebaixamento, difícil, mas ainda, obviamente nada é impossível dentro do J-League, mas realmente as últimas rodadas foram muito melhor do que qualquer torcedor do Sapporo imaginava, com certeza. O campeonato inteiro. Exatamente. E não dá para dizer a mesma coisa da equipe do Saganto Sul, que perdeu, né, mais uma vez nessa rodada, né, perdeu 2-1 para a equipe do Shonan Bellmare. O Shonan dá uma leve respirada, enquanto a equipe do Saganto Sul está agora estacionado na última posição, com 1 ponto a menos do que o Sapporo, né, e 4 pontos a menos do que o Jubiluata. Então, assim, funilagem total na parte de baixo da tabela. Eu vou comentar hoje, Elias, 2 jogos, né? Vou começar com a equipe sensação, novo líder do campeonato, né, Elias? Esse Sanfrecce Hiroshima, que venceu mais uma vez, venceu dessa vez a equipe do FC Tóquio. O placar, né, quando eu vi os primeiros comentários sobre o jogo, dava a entender que tinha sido um massacre do Sanfrecce Hiroshima, né? E não foi exatamente um massacre, né? Mas poderia ter sido um massacre, porque o primeiro tempo do Sanfrecce Hiroshima foi muito bom, né? Eu vou deixar para o Elias falar o nome aí do jogador sensação que fez o hat-trick da equipe do Hiroshima, porque eu não quero errar o nome. Qual que é a pronúncia correta, Elias, desse alemão turco que está sendo a sensação do ataque do Hiroshima? Você quer que eu fale o nome inteiro dele? Nome inteiro, com certeza. Meu Deus. O sobrenome é fácil, né? Que é Arslan, né? Uhum. Agora o primeiro nome dele, rapaz. Isso que é o problema. Esse que é o problema. Tolgai Ali Arslan. Nossa, eu vou ficar só no Arslan mesmo. Vai lá. Tolgai Ali. Tolgai Ali. Tolgai Ali Arslan. Ah, claro que tem um Arli Arslan. Realmente tem um
a pigarrinha no nome aí que na pronúncia não pronúncia. Elias, nesse jogo, né, o Arslan, né, o nosso turco-alemão, que inclusive eu tava vendo, ele jogou tanto pela base da seleção turca, como na base da seleção da Alemanha também, né, mas se não me engano ele não jogou nenhuma das duas na seleção principal. É um jogador que chegou agora no final, na janela do meio, no meio do ano, né, a gente até falou sobre as contratações no último Hinomaru, ele fez 2 gols no primeiro tempo, né, do jogo contra a equipe do FC Tóquio. O primeiro, as 2 bolas, né, os 2 gols que ele fez foi gols de cara oportunista, né, o que eu acho que é muito interessante a gente frisar isso, que o atacante tem que ser oportunista, né? Isso aí é de praxe, né? E a primeira bola ali rebatida dentro da área, né? Teve ali uma tentativa de um lançamento, a bola acabou sendo mal direcionada ali pelos defensores, a bola sobrou para ele, que finalizou, né, de dentro da área. E os 2 gols deles foram finalizações baixas, né? Chutando sempre, tirando do goleiro. Aos 32 minutos veio uma jogada do lado direito, né? Ao contrário, a bola foi numa tentativa de lançamento, acabou também ficando ali naquele balaio de gato dentro dos zagueiros, a bola sobrou rodando, e ele pegou de primeira dentro da área e fez o seu segundo gol aos 32, e no segundo tempo, o terceiro gol aí, o hat-trick, né, do meia atacante da equipe do Santos Hiroshima, pênalti no camisa 14 da equipe, ele foi lá, bateu e fez ali o seu terceiro gol. O pênalti foi em cima do Matsumoto, que deu uma canetinha no defensor ali da equipe do FC Tóquio, recebeu a falta, o pênalti, e aí saiu o terceiro gol. A partir daí o Santos Hiroshima deu uma baixada de bola, né, teve ali as trocas, a equipe começou a fazer um negócio muito interessante, que eu sempre acho muito legal falar sobre isso, que é a manutenção do resultado, né? Poderia ter continuado pressionando, tentando fazer o quarto gol, mas não. Preservou os jogadores, fez algumas trocas, a equipe diminuiu um pouquinho a rotação, e aí foi o momento que o FC Tóquio finalmente conseguiu fazer coisas no jogo, né? Então aí teve o gol do Ogashiwa, né, aos 39 minutos, e depois teve o segundo gol, se não me engano, eu até ia falar que foi do Nakagawa, mas acabou dando um gol contra esse segundo gol da equipe do FC Tóquio, mas o jogo acabou terminando pelo placar ali de 2-0, de 3-2. Mas assim, não foi um massacre aqui no Santos Hiroshima, foi um excelente primeiro tempo, que pressionou bastante a equipe do FC Tóquio, e com o placar já na mão, a equipe fez uma manutenção, o FC Tóquio conseguiu correr um pouquinho atrás desse resultado, mas teve ali pelo menos mais 2 lances, que poderiam ter sido mais 2 gols ali da equipe do Santos Hiroshima. Elias, vendo a retrospectiva atual, né, do Arslan, um começo impressionante, né? Porque ele chega no final do mês 7, né? Eu fui até ver os jogos dele aqui. Ele acabou estreando, peguei aqui os números certinhos dele, estreou pela equipe na J-League no dia 7/8, na rodada 25, na vitória contra a equipe do Tóquio Verde, jogou uma boa parte do jogo. Já no seu segundo jogo na J-League, no dia 11, fez 2 gols contra a equipe do Cereço Osaka, né? Depois ele continuou jogando ali todo o jogo, rodada 27, rodada 28. Nesse meio tempo, teve um jogo ali pela Copa do Imperador, que ele fez um gol e uma assistência, né? Nas oitavas de final contra a equipe do Ehime. Iremos falar sobre a Copa do Imperador mais pra frente no Renoma também. E ele fez ele fez agora esse hat-trick, né? E na manhã de hoje, na gravação desse podcast, teve, né, a quarta de final da Copa da Liga, né? A Luvan Cup, e no jogo contra o Nagoya Grampus, na vitória, inclusive, do Santos Hiroshima, o Arslan fez mais um gol aí. Então, é um jogador que chegou, né? Já tem uma quantidade interessante de jogos e gols para a equipe do Santos Hiroshima, e com certeza veio para ser titular absoluto dessa equipe e ser a nova sensação, né, para dar um ânimo maior para a equipe aí, para a continuação do campeonato, e quem sabe, né, agora o Santos Hiroshima entrar diretamente pela luta pelo título e vai tentar, obviamente, se manter no topo da liga de qualquer maneira. Uma equipe interessante, que foi bem no mercado, conseguiu encontrar esse jogador aí diferente, bem fora da curva, do que eu imagino que ninguém conhecia, né? Que encaixou no time. Que encaixou perfeitamente. E só que tem um detalhe triste, né? Um jogador desse vindo e dando muito certo, a gente percebe que alguns jogadores vão ter dificuldades em conseguir espaço nessa equipe, né? Então a gente pode perceber que
que provavelmente outros, né, vão ter que acabar lutando ali por essa vaga de meio que vai sobrar, porque o Aslan veio para, pelo menos nas próximas rodadas, ou até o fim do campeonato, ser titular absoluto. Por exemplo, o Marco, né, o Marco Júnior, né, que é um jogador muito querido pela equipe do Sanfrecce Hiroshima, provavelmente é um, né, dos que a gente vai perder a sua chance de ser titular aí com o jogador chegando e fazendo tantos gols em tão pouco tempo, né? Elias, essas são as novas armas do Sanfrecce Hiroshima. Na sua opinião, o Sanfrecce veio para lutar pelo título ou ainda é um pouquinho cedo demais para cravar isso aí? Não, veio, né? Olha aí a sequência de 7 vitórias consecutivas da equipe do Hiroshima. É um time que a gente já tá falando aí desde maio, né, Thiagão? Que a gente vem falando que o Hiroshima tava chegando, vindo quietinho. E tá aí, né? Então, é um time que veio para ficar e vai lutar por esse título aí até o final. Dessas 3 equipes, torço para que o Matida e o Hiroshima sejam os campeões. E o Vissel Kobe fica como o patinho feio que já ganhou ano passado, né? Então, tá na hora de renovar o título de campeão, né? Então, vou ficar aqui na torcida entre Matida e entre Hiroshima para erguer esse caneco desse ano. E também tem a questão do Hiroshima ser a equipe que vai jogar naquela ACL2, né, que vai começar e tudo mais, né, então esses reforços são interessantes. E tem mais um reforço que, se não me engano, ainda não estreou, que chegou recentemente na equipe, eu não sei se estava naquele nosso último Noaru, que foi o Gonçalo Paciência, né, um jogador português, que estava jogando no Celta de Vigo, né, tem passagens por futebol alemão, futebol português, Grécia e tudo mais, então um nome interessante. Se eu não me engano, esse ele é atacante mesmo, então vem para ser o centroavante aí da equipe, lutar por essa posição. Então é mais um nome fora da curva aí, né? E agora o Cato que se segura aí na posição aí, porque se o Gonçalo Paciência for bem, provavelmente que a gente vai ter um ataque mais gringo ainda na equipe do Sanfrecce Hiroshima. Pelo lado do FC Tokyo, Elias, é uma equipe que eu particularmente critico muito, né, o posicionamento há alguns anos, mas para 2024 a equipe foi bem no mercado, conseguiu trazer alguns nomes veteranos bons, por exemplo, Nakagawa, que para mim é um excelente nome, até para tirar um pouquinho desse peso da dependência, né, do Diego Oliveira, né, do Diego Oliveira que ficou nas últimas temporadas. Ainda é uma equipe que você percebe claramente que tem bons nomes, mas não são nomes que vão conseguir trazer o título, né, para a equipe, mas pelo menos comparado de outros anos que eu achava que a equipe da Stoke era uma equipe um pouco mais preguiçosa com essa parte final do campeonato, estão tentando alguma coisa, né? Então, ainda parece que falta uma peça ou outra para a equipe da FC Tokyo conseguir girar aquela chavinha para conseguir lutar por coisas maiores, mas se o planejamento para 25 for mais ou menos nessa base de pegar alguns jogadores com nome, jogadores que já perderam um espaço ou outro numa equipe, mas jogadores bons, né, como o Nakagawa, eu acho que o torcedor do FC Tokyo pode pensar, quem sabe, em 2025 brilhar e lutar por alguma coisa, né? Mas infelizmente para esse ano não vai ser esse que a equipe da FC Tokyo vai conseguir lutar pela J-League. E outro jogo que eu achei bem interessante, Elias, este eu acabei assistindo, admito para vocês, porque eu não consegui assistir outros, então vou voltar a falar porque eu já falei desse equipe no meu passado, que é a vitória do Vissel Kobe em cima da Vissel Fukuoka, né? Como eu já falei do Vissel Fukuoka no último programa, ia tentar falar de outra equipe nesse podcast, mas vamos de Avispinha e Kobe. O Kobe venceu por 2-0, mais um jogo onde o Avispa não viu a cor da bola, né? Até falei isso no último Renomaru. Mas tem um detalhe muito interessante, Elias, que me fez falar assim, poxa, esse jogo é interessante a gente conversar. Como alguns jogadores, né, que a gente já não imaginava, a gente já falei isso nos programas, né, tem alguns jogadores que você pensa que quando ele sair um pouquinho daquele alerta de jogadores possíveis para a seleção, você pensa que esses caras vai sumir um pouco, o futebol meio que o melhor futebol já foi, sabe, a gente tem pelo menos muitas vezes eu acabo caindo nessa armadilha de falar isso, mas o que o Yoshinori Muto tá jogando é um negócio inacreditável, cara, no jogo contra a Avispa, teve um momento ali que ele pega a bola, ele passa para um lado, passa para o outro, ele foi em cima do marcador. Então, assim, o que o Muto fez é um negócio incrível. Claro, mais uma vez, os 2 gols da equipe vieram dos pés do Osako, né, que indiscutivelmente sempre um dos melhores atacantes
da liga, né, nos últimos tempos. Mas o primeiro gol veio de um passe do Muto pro Oscar dentro da área ali para fazer a finalização no finalzinho do primeiro tempo. Demorou até para fazer o primeiro gol, e a equipe do Kobe veio mastigando o Avispa o primeiro tempo todo. No segundo tempo, a Avispa tentou trabalhar um pouquinho mais pelos lados, fechou um pouquinho mais o meio de campo, ainda ficou sobrando muitas brechas, mas ainda a equipe do Kobe continuou muito ofensiva, acabou tendo um pênalti batido muito bem pelo Oscar, que em questão de pênalti é um negócio incrível, a capacidade que ele tem de tranquilidade. Tirou do goleiro 2-0 e acabou ficando barato, até porque no final do jogo teve mais uma chance pro Kobe e o goleiro do Avispinha acabou salvando o que seria um 3-0 clássico. Mais uma derrota do Avispa, que já teve seu melhor momento na liga, né? Já esteve momentos que imagino que já esteve mais tranquilo, apesar que não vejo esse Avispa sendo rebaixado, apesar de não estar fazendo jogos tão maravilhosos assim. E mais uma vitória do Kobe, e que sempre que podem estar vacilando um pouco e não tendo seus melhores dias, e vai lá e vence o quantidade de vitória, independente se joga bem ou joga mal. Então eu acho que é um time que joga muito bem. Todos os times japoneses tinham que ter essa mentalidade do Vissel Kobe, que é jogando bem ou jogando mal, a vitória mais importante, muitas que o Kobe tem essa mentalidade, né? É uma equipe que começou a temporada mais ou menos, oscilando um pouquinho, e agora já está aí estacionado na terceira colocação. Estacionado porque eu falo que já vai criando uma diferença, né, para o quarto colocado, para o Kashima, e o Kobe agora vai sempre jogar no reto do adversário, né? Então o próximo jogo vai enfrentar a equipe do Cereço, que também é uma equipe que aparentemente já meio que abandonou a temporada, né? O Cerezo perdeu completamente o gás para lutar pelo campeonato e já vai pensando em 2025. Enquanto o Matida vai enfrentar esse Avisa Fukuoka, que já está aí há mais de 5 rodadas sem vencer, conseguiu alguns empates, mas é uma equipe também que, apesar da não colocação, vem um pouco em queda no seu desempenho no campeonato. E o líder, Sanfrecce Hiroshima, esse vai enfrentar uma pedreira, mas eu acho que é um adversário que é excelente para tentar vencer e meio que carimbar o seu passaporte de esse é o novo time a ser batido do campeonato, porque o Sanfrecce Hiroshima vai enfrentar fora de casa a equipe do Kashima Antlers. Então você sabe, né, que quando você vence o Kashima, né, você sabe toda a importância que isso traz para sua equipe, né, e o Kashima também, que já vem de 3 rodadas sem vitória, né, então é mais uma pressão, né, que o Kashima vai ter de vencer essa partida, e mais uma oportunidade do Sanfrecce Hiroshima vencer mais uma, ampliar a sua pontuação no campeonato e ainda assim carimbar o seu passaporte como a nova equipe a ser batida do campeonato. Quanto à dupla de ataque do Kobe, Tiagão, aquela coisa que eu sempre falo, o Osaka e o Muto, eles são aqueles jogadores vinho, né? Quanto mais velhos, mais refinados, né? Melhores, assim. Então, sim. Eles são da escola Kuroki de futebol, né? É isso aí. E só lembrando aos nossos queridos ouvintes dos jogos que foram adiados, né? O clássico. 2 clássicos foram adiados, né? Júbilo Iwata e Marinos. O derby de Osaka, né? Entre Cereço e Gamba. E Kyoto e Kashima. Os outros resultados que a gente ficou devendo de falar aqui foi a derrota do Sagan em casa pro Belmari por 2-1. E também, acho que só esse, né? Do Rei Sol a gente comentou, Hiroshima comentou, Matida também. Sapporo venceu, né? Sapporo venceu o Frontal, então acho que foi. E lembrando que também teve outro jogo adiado, né? Que foi entre Nagoya e Albirex. Também foi adiado aí nessa rodada. E depois desses jogos adiados das vitórias, a classificação ficou a seguinte: Hiroshima, liderança 55 pontos, mais 25 de saldo. Matida em segundo, 55 pontos, mais 21 de saldo, fechando o G3, seu Kobe, 52 pontos. Zona do rebaixamento, Júbilo Iwata, 28 pontinhos, 18º, 19º, Consadole Sapporo com 25, e na lanterninha o Sagatosso, que não vence uma partida na J-League desde julho, Tiagão. Desde julho aí, a equipe do Sagan não vence uma partidinha sequer, e a última vez que pontuou também foi no empate em casa contra o Urawa, 1-1, né? E nesse jogo aí da vitória em julho, foi no dia 6
vitória fora de casa contra o Albirex pelo placar de 4-3, né? Então, já são aí 2 meses de seca pro lanterninha da J-League, e o artilheiro continua sendo Léo Ceará com 17, os nossos chapas, né? Léo Ceará do Cereço artilheiro e Anderson Lopes em segundo com 17 gols também, Tiagão. Bora pra J2 agora? A J2, galerinha, tivemos aí também a 29ª rodada com os seguintes resultados. O Mito bateu o RM por 3-1, Ofo ganhou por 1-0 do Kagoshima United, Vegalta Sendai 2 e o Aki 0, Montedio 1 e o Yokohama FC 2, Renofa 0, Fadiano 2, Nagasaki Tochigi 1-1, Zaspa 1, Blobitz 0, Roaço 1, Fujieda 2, me ferrei dessa rodada, 8-0, Jeff United 2. Com esses resultados, a classificação é a seguinte: Yokohama, novo líder, Tiagão mudou a liderança na J2 também, 63 pontos aí para a equipe de Yokohama. O Shimizu caiu para segundo com 61, né? A zona do playoff temos o Nagasaki com 53 pontos em terceiro, Vegalta em quarto 50, em quinto Fadiano com 48, em sexto o Renault Yamaguchi com 47, caindo no momento 18º Tochigi, 19º Kagoshima 23, na lanterninha o Zaspa com 16 pontos, que finalmente, depois de 300 milhões de anos, pontuou, né? Ganhou o jogo e agora tá com 16 pontinhos, Thiagão. 1-0 contra o Blaubitz, né? Antes tarde do que mais tarde, né? Como diriam os antigos, né? Eu consegui ver nessa rodada, Elias, o jogo do líder, né? Do Yokohama contra a equipe do Monte de Yamagata. Um primeiro tempo esquisito da equipe do Yokohama FC. Um primeiro tempo onde só o Monte de tentou jogar, tentou criar mais as chances. Claro, a equipe do Montedio muito mais estabanada com a bola, rifava um pouco mais, aquele futebol clássico de segunda divisão, que é muito mais à vontade do que na qualidade. Mas o Montedio teve um primeiro tempo melhor, ficou mais com a posse de bola, deu os chutes que foram mais perigosos na primeira etapa, e no segundo tempo, né, atrás do placar, o Yokohama foi atrás e conseguiu ali a sua virada ali. O segundo gol ali do Fukumori, achei bem interessante a jogada como foi organizada. E com essa virada, a equipe conseguiu pontos importantes, apesar de eu ter achado esquisito um pouco essa postura da equipe no primeiro tempo. Dá para dizer, Elias, que é bem provável que ninguém mais consiga pressionar os dois primeiros colocados, né? Então não tem nem como falar que talvez tenha um terceiro time, né, que pode, né, tirar do Chimes ou do Yokohama FC a chance de título, né? Porque realmente durante todo o campeonato essas equipes elas conseguiram ter uma constância muito melhor que as outras, né? Então vai ficar realmente para Yokohama e Chimes essa luta pelo campeonato, e Vivaren, né, e os demais equipes vão lutar realmente por essa oportunidade de poder jogar o playoff final, né? Interessante essas duas vitórias consecutivas, né, da equipe do Jeff, né, que deixa o campeonato ainda interessante para ser sonhado, né, porque imagino que tirando o Jeff e o AKFC, que é o sétimo e oitavo, 43 pontos, 5 a menos do que o Renofa, que é o primeiro na zona ali do playoff, o de Montedio para baixo, né, ninguém mais, imagino que vai lutar muito por essas 4 vagas, então o campeonato já vai se afunilando bem, apesar que pelo caos eu espero muito que o Iwaki, principalmente o Jeff, cheguem nas pontuações ali para colocar a disputa bem interessante, né, para ver quais são as equipes que vão lutar pelo playoff, né, mas nesse momento, para mim, Vivaren e Vegalta Sendai são os melhores, né, digamos, as melhores do resto do campeonato, né, que talvez vão lutar por uma vaga, já que Fageno Kayama, Renofa Yamaguchi, sinceramente, não sei se eu colocaria muitas fichas pensando em acesso para a primeira divisão, mas Vegalta e Vivaren, principalmente Vivaren Nagasaki, pelos últimos 2 anos que vem fazendo, são, acho que, as equipes mais prontas aí para voltar para a primeira divisão novamente. O grande problema das equipes do playoff é a inconstância, né? Os times muito instáveis, não conseguem pegar uma grande sequência de vitórias e tudo mais, ficam se embolando, né? Tanto que a diferença já tá bem grande do segundo pro terceiro, né?
E o Vivaren é terceiro, mas já não vence há mais de 5 rodadas, né? Tem 2 empates e É, 3 derrotas nesse meio tempo, né? E só se manteve na terceira colocação porque teve um bom começo de campeonato, né? Porque uhum. o Vegato Chegou a ser Sendai, das líder, né? últimas 5, exatamente, durante as últimas 5 rodadas, venceu 4, né? Então, olha quantos pontos o Vegata conseguiu tirar de diferença do Vivaren, que tá ainda, né, com 3 pontos de diferença, né? Então, olha como caiu de produção, né? É. Tiagão, falando da J3 agora, vou começar judiando, né, Tiago? De você. Catalera Toyama 5, Aso Claro 1. É uma tristeza pra você e pro Rodrigo Seger que acompanha esse time. Apanhamos Time feio nessa. é uma derrota horrível, né? FC Osaka Itsuegi 1-1, Fukushima 1, Giravan 0, Sagamihara 1, Nagano 1, Ryukyu 3, Gainari Totori 1, Omiya 13, Yokohamiya 0, Gifu 0, Matsumoto 1, Imabari 6, Nara Club 0. Só ficou mais feio pro Nara essa rodada, né, Thiago? Tegevaharu 3, Fangrauri 2 e Grulha 1, Kamotan Saruki 2, né? Com essa derrota aí, o Grulha tá cada vez mais afundado aí na lanterninha. E existe uma possibilidade imensa do Grulha cair para JFL, né? Que tá na lanterninha. Lembrando que os times que estão ali nas primeiras colocações têm a licença para jogar J3. Só precisa ver como é que vai ficar aquele cálculo final de público, né, Tiagão? Se teve público suficiente aí em renda o ano inteiro para ver se os times vão subir. Mas o Grulha tá com a corda no pescoço. Se continuar vacilando aí, se ficar na lanterna, existe uma grande chance aí de time ser rebaixado, ou até mesmo o Teguevaharo, que tem 19º aí, voltar para a JFL, né? Lembrando que o time 2 anos atrás aí fazia sua estreia na J3 e pode ser uma das primeiras equipes a voltar para a JFL na história, né? Agora com esse sistema aí de rebaixamento, né? E na liderança, tranquilamente, de braço forte, numa boa, temos o Omiya, né, com 59 pontos, e em segundo no momento o Imabari com 49, né? Então, na parte de cima tá tudo ok, mas para essas duas equipes aí já fica o sinal amarelo, né? Se depender de como vai acabar a JFL no fim desse ano, se duas equipes que têm a licença conseguirem terminar nas primeiras colocações, teremos sim rebaixamento, né, esse ano. Ah, então depende de quem pode subir e de quem tá na JFL para conseguir esse rebaixamento, então. Então E não é 100% de certeza que vai ter, né? Porque no site não tem, né? Não tá escrito ali o rebaixado, né? Então é um negócio é, tanto meio que existe difícil de lá, entender, né? existe o possível rebaixamento, né? Tanto que não é a zona vermelha, ele é a zona azul, né? Que eles falam Ah, na entendi. J3, né? Mas no momento a gente sabe que o líder, né, da JFL, que é o Coty United, ele tem a licença, mas vamos ver aí como é que vai ser o cálculo do público, né? Uhum. É, Então, um pouquinho confuso ainda essa questão, né? Já migrando para a parte final do campeonato. Se eu fosse chutar alguma coisa assim, bem baseado em nada, eu acho que não vai ter descenso esse ano ainda. Não sei, eu sinto um pouquinho disso, mas eu acho que também é um passo inevitável que uma hora teria que dar mesmo, né? De você tanto forçar as equipes do JFL fazer, né? A migração, né, forçar esse desenvolvimento melhor das equipes e a melhoria dessa questão aí para conseguir todos os laudos possíveis para poder fazer sair da semi para uma equipe 100% profissional, mas é muito complicado. Eu sei que coloca muitas coisas em pauta, então realmente é um assunto muito mais complexo que simplesmente você abrir uma vaga na terceira divisão e colocar uma equipe de terceira divisão na JFL, então tem muita coisa envolvida nesse meio campo aí dessa migração, migração não, nessa junção de JFL junto com J-League, né? é verdade, né? Então, ó, para vocês terem uma ideia, galerinha, falando aqui da JFL agora, também nós tivemos 3 jogos adiados devido ao tufão, né? Que Uhum. foi Maruyasu e Tiamo Hirakata, o Ferretin Mie, o Tochigi City, lembrando que o Ferretin também tem a licença, né? E nesse momento está em terceiro colocado.
Então já é mais um alerta amarelo aí para as equipes ali da J3, né? E o Atlético Suzuka e o Okinawa também tiveram o jogo adiado. Lembrando que já a equipe que terminou em terceiro lugar na JFL já subiu para J3, né? Porque as duas primeiras não tinham licença, mas acabou subindo o terceiro, né? Então existe essa chance aí também de acontecer a mesma coisa essa temporada. Os demais resultados, o Urayasu, finalmente, o Birubireca Urayasu ganhou, né? Bateu por 2-0 o Sony Sendai. Minebeia 0, Hilux Shiga 3. Criação Shinjuku 0, Honda 1. Meu Deus, nem lembro a última vez essa desgraça ganhou. Kochi United 0, Verspa 1. Raimira Omori 4. Yokogawa Musashi no 1, né? Então, classificação: Kochi United líder 43 pontos, Totig City em segundo 33, lembrando que esse Totig ele não tem a licença, né? Então, quem estaria ali no momento subindo era o Kochi, né? E o Viretin Mie, né? Que tá em terceiro. O Verspa 8 eu não lembro se tinha, agora me foge da memória. O Hilux Shiga eu sei que tem, cumpre aí os seus quesitos. O Raimiro Omori em sexto também cumpre. Aí, deixa eu ver. Sony Sendai, talvez? Sony Sendai, talvez? Não sei, Não, o acho que Minebé é não, né? meio, só que ele tá muito lá embaixo, né? Tá na vice-lanterna. Só esse que eu lembro de cabeça. Ainda acho que independentemente do que for acontecer, é um ano que. É um ano que eu fico um pouquinho frustrado com os resultados da JFL, né? Porque a gente imaginava que com essa. Com essa forçação, vamos usar esse termo aqui, nem gostaria de usar esse termo, mas vamos usar esse termo, forçação, né, de você fazer essa migração dessa junção de JFL junto com J-League, as equipes estariam animadas, né? Mas você vê que não mudou muito, né? Você não vê um Honda, né, fazendo um belíssimo campeonato, você não vê um Sony Sendai fazendo um belíssimo campeonato, né? Então dá a entender que ou é um ano muito atípico, né, dessas equipes que são consideradas as mais cascudas, né, dentro da JFL, ou você vê até um pouquinho de displicência porque as equipes não estão com pressa de fazer essa migração, né? Então O Honda já disse que não jamais vai virar profissional, né? Então Eles têm essa cartilha aí. Então você percebe que, assim, tem muitas coisas sobre o JFL que a gente não tem muita ideia, né? Porque a gente não tem uma noção de quanto vai ser a migração de gastos, né? Porque eu imagino que o salto de gastos de uma equipe que tá na JFL para uma equipe que tá na J3 é um salto muito grande, né? De investimento, de gastos com jogos. Então, assim, é um salto que é bem provável que tem equipe que não vai aguentar durante muito tempo, né? Então, você fazer a migração para a terceira divisão, você quebrar o time em 2, 3 temporadas, acaba não sendo tão interessante, né? Então, não é fácil fazer essa junção de divisões. Não é futebol manager, né? Então, as coisas são muito mais difíceis na vida real, né? Mas vamos ver. Eu tô naquele negócio de vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Para ver o que realmente dá para fazer. Se for para forçar uma migração e isso não ser benéfico para a liga como um todo, eu acho que não vale a pena, né? Porque a gente já teve equipes na terceira divisão que claramente, né, como por exemplo o Yokohama, né, que já teve Soccer Club, Clube Soccer tal, a gente nunca lembra a sigla correta. É uma equipe que claramente teve campeonato que você vê que a equipe não tinha a menor condição de enfrentar essa terceira divisão e ficava lá só apanhando todo jogo, né? Então, qual é a relevância com isso, né? O que a equipe ganha com isso também, né? Então tem que ver essa situação por todos os lados possíveis. Tem que ficar vendo assim para ter aquele famoso equilíbrio, né? Para não ter equipes que estão muito acima das outras, né? E Sim. aquelas que não estão nem aí, por exemplo, até o próprio Criação Shinjuku não tá conseguindo jogar bola, né, Tiagão? Com Sim. Você pontuação vê que a muito diferença é grande. baixa, realmente, assim, tá muito abaixo dos outros e isso é ruim até não só pro time, como pra liga, né? Que Sim. perde a competitividade. Exatamente. Já que é uma liga que, na teoria, é para ser em equipes profissionais, mas que tem aquele caráter um pouco mais de futebol semi-profissional, a gente espera que pelo menos seja uma liga que tenha ali uma competitividade entre elas, né? Então, pô, tem equipes que têm jogadores muito mais caros,
né? Tem equipes que têm muito mais poder aquisitivo para fazer um monte de coisa, e você vê que fica aquela disparidade muito monstra, né? Então acaba não favorecendo a liga a médio e longo prazo, né? Porque aí os torcedores param de ir, a equipe para de faturar, né? O Criação de Jogo já tem uma ideia meio maluca, quase de futebol de seita, né? De camisa e tudo mais, negócio meio maluco. Então, assim, eu acho que tudo isso na parte do financeiro acaba não sendo muito interessante. Tem retorno. Exatamente, não tem retorno, então fica um negócio, não fica elas por elas, né? Como a gente falou no cotidiano, né? Mas é isso, vamos ver o que acontece aí nas próximas rodadas. Elias, só para recapitular para todo mundo, temos, quando esse podcast já estiver no ar, já vai estar acontecendo, já deve ter acontecido, né? O jogo entre Japão e China, vai acontecer às 7h35 da manhã. E na terça-feira da próxima semana, dia 10, temos Bahrein e Japão, aí um horário mais tranquilo para a galera que pode ver o jogo na hora do almoço e tudo mais aí, que o jogo vai ser a 1h da tarde, e provavelmente na quarta-feira ou na quinta teremos Nomaru falando sobre eliminatórias da seleção japonesa, e depois, claro, voltamos na próxima semana, não nessa, na outra, para falar novamente sobre J-League. Certo, Elias? Perfeito, meu irmãozinho. Galerinha, voltamos na semana que vem. Muito obrigado novamente, é isso aí. Hinomaru, levando o melhor do futebol japonês pra vocês, galerinha. Valeu, até! Valeu, forte abraço, tchau, tchau. Sayonara.